Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito e nos dado. Fale ao nosso coração por meio das sagradas letras. Vem nesse momento, Senhor, trazer esta mensagem. Eu venho trazer esta mensagem da parte do Senhor, como um semeador que sai a semear e ele encontra, meu Deus, vários tipos de terrenos, mas que nesse momento nosso coração, nossa vida, nossa alma, seja como terra arada, boa, preparada para absorver a maravilhosa semente da palavra de Deus e assim crescer, germinar, gerar frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero nesse momento trazer o tema desta hora, desta mensagem: a transfiguração do Senhor Jesus. Repita comigo o tema de hoje: a transfiguração do Senhor Jesus. Os textos onde nós encontramos esse relato glorioso são Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8, Marcos capítulo 9, versículo de 1 a 10 e Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Agora, meus irmãos, por gentileza, muita atenção. Olhem para mim, não permita que nada tire a sua atenção. Olhe para mim e me ouça. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. A transfiguração do Senhor Jesus é apresentada nas Santas Escrituras pelo que conhecemos na teologia como os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem de dois termos gregos: sin, S-I-N, que quer dizer junto com, e ótico, que significa ou que quer dizer visão. Ou seja, sinótico significa visão conjunta. Isso quer dizer que os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas narram a vida e o ministério de Jesus Cristo basicamente sob o mesmo ponto de vista. Uma importante observação: não há nenhuma contradição nesses textos sagrados. E quero ir mais profundo ainda: em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não existe erro, contradição. Ela é a infalível, a inerrante e perfeita palavra de Deus. Porém, como um quebra-cabeça de 1000 peças, os evangelhos sinóticos se completam e se ajustam. Creio que você, quando criança, já brincou de quebra-cabeça, né? Aquelas pecinhas, montando uma, né, para formar ali um quadro, um desenho, né? Você já deve estar vendo aí no desenho. Você está vendo aí um quebra-cabeça, tá? Então, irmãos, os sinóticos são assim: Mateus, Marcos, Lucas e João. Perdão, Mateus, Marcos e Lucas, tá? João é um evangelho à parte, tá bom? Mas são os 4 evangelhos. Porém, os sinóticos são 3. Mateus, Marcos e Lucas, que se ajustam, que se completam, tá bom? Vamos agora a algumas perguntas que são pertinentes ao tema já citado, a transfiguração do Senhor Jesus, e que são de grande valor para o nosso conhecimento bíblico. A primeira pergunta: de acordo com as Santas Escrituras, o que é transfiguração? Você talvez seja a primeira vez, para alguém aqui que esteja me ouvindo, seja a primeira vez que ouve essa palavra, né? Transfiguração, o que é isso? E qual é o local geográfico onde se deu esse acontecimento sobrenatural e de grande relevância para nossas vidas? Então vamos às respostas. A transfiguração é a mudança gloriosa da aparência do Senhor Jesus Cristo ocorrida na presença de 3 discípulos. E de acordo com as Santas Escrituras, esse evento maravilhoso e sobrenatural aconteceu num alto monte. É preciso deixar claro que a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela não revela o nome desse monte. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Nós vamos agora ler as santas palavras do Senhor.
Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, Mateus 17, 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Versículo 2 agora. A ele foi transfigurado, ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vá comigo agora para Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 2 e 3. Versículos 2 e 3. 6 dias depois, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes se tornaram resplandecentes, em extremo brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Agora vá comigo para Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Muito bem, irmãos. Agora, baseados, nós podemos dizer que a transfiguração, eu repito, é a mudança gloriosa da aparência do Senhor Jesus. Seu rosto brilhava como o sol, suas roupas brancas como nenhum lavandeiro da terra poderia deixá-las. Porque na época bíblica existiam os lavandeiros, que eles faziam um ótimo e espetacular trabalho de lavagem de roupas. Mas a Bíblia diz que nem os melhores lavandeiros poderiam deixar as vestiduras de Jesus tão brancas como elas ficaram naquele dia. Por quê? Porque era um evento sobrenatural. E interessante que no seu relato Lucas vai dizer o seguinte. Olha o que Lucas vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo de número 28 e 29. O 29 somente. Estando ele orando, Jesus estava, neste momento, orando. Veja a importância da oração. Jesus sobe ao monte com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia vai dizer, estando ele orando. Então veja que os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se completam. Essa história está dando detalhes, aqui em Lucas, Lucas dá detalhes que Mateus e Marcos não está dando. Como, por exemplo, estando ele, Jesus, né? Ele é Jesus, orando. Jesus estava orando. A Bíblia diz orai sem cessar. A Bíblia nos ensina a estarmos em oração, termos uma vida de oração. Portanto, se você está baixando a guarda da oração, nesta pregação o Espírito Santo está lhe dizendo, volte a orar. Procure estar em oração. Nós temos, irmãos, que cessar determinadas coisas, mas não cessar a oração. Abrir mão de alguns momentos, abrir mão do celular para estarmos em oração com Deus. A Bíblia diz que nós temos que perseverar na oração. Perseverai na oração. E o maior exemplo, o homem que deu o maior exemplo de oração na terra é Jesus. Jesus, ele deu o seu maior exemplo de oração para nós. Amém? Você vai ver na história de Jesus contada pelos evangelhos, pelos homens de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e até João, que Jesus tinha uma vida de oração. Sempre ele estava em oração. Às vezes ele subia sozinho para o monte. Para quê? Para orar. Porque monte é um símbolo da
presença de Deus, de estar na presença de Deus. Ora, Moisés, no Antigo Testamento, passou 40 dias no Monte Sinai. 40 dias na presença de quem? De Deus. Quando o povo disse para Moisés que queria ver Deus, e Deus disse que ia aparecer. Aí Deus delimitou um espaço para o povo ficar ali, o povo hebreu. E Deus disse que iria passar ali no monte. Então veja que sempre Jesus tinha sua vida de oração e estava no monte. E aqui não foi diferente. Mesmo levando Pedro, Tiago e João a um alto monte, ali estando em oração, transfigurou-se a aparência do seu rosto. E o que é interessante, irmãos, é o relato de Mateus. Como eu disse, é como um quebra-cabeça que vai se completando, né, irmãos? Os sinóticos são assim: Mateus, Marcos e Lucas. Abre em Mateus capítulo 17. Olha o que Mateus vai dizer. 17:1. Ali ele foi transfigurado diante deles. Ele foi transfigurado, quer dizer, Jesus foi transfigurado. Aí ele vai dizer agora: o seu rosto resplandeceu como o sol. Isso é interessante, né, irmãos? Guarde isso. Segunda pergunta: quantas e quem eram as pessoas envolvidas na transfiguração? Resposta: de acordo com as Santas Escrituras, foram 7 pessoas. Jesus Cristo, Pedro, Tiago, João, Elias, Moisés e a divina e bendita pessoa do Pai Celestial. Mateus 17:1 em diante. Você já está aí em Mateus 17, é só ler comigo. Acompanhe com os olhos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Vou tomar um pouquinho aqui no meu chá. Que dizia, a voz que dizia, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Versículo 7. Aproximando-se Jesus, lhes tocou e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Quando Pedro, Tiago e João se levantaram, olharam, ergueram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Amém? Esse relato também está em Marcos capítulo 9. Vamos comigo para lá. Aqui nós estamos identificando biblicamente as 7 pessoas envolvidas na transfiguração do Senhor Jesus. Mateus, já lemos, agora é Marcos 9, 2. Marcos 9, versículo 2. Em diante. Então enviou Marcos 9, estava aqui em Lucas, desculpa. Marcos capítulo 9, versículo 2 em diante. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Aqui os 4, né? Jesus, Pedro, Tiago e João. E os levou a sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes se tornaram resplandecentes em extremo, brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias e Moisés. Então eles 4 mais 2, 6. Tá? E falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer por estarem assombrados. Assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia:
Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, ninguém viram com eles, senão só a Jesus. Então, irmãos, a pessoa do Pai, a sétima pessoa, se apresenta nesta hora dizendo que Jesus era o seu filho amado. Amém? A ele ouvi. E agora Lucas 9:28. Lucas 9:28. Cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, se transfigurou a aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estava falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Aqui é de medo, tá? Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Glória a Deus. Então, irmãos, terceira e última pergunta. De modo geral, quais são os 3 propósitos específicos que foram cumpridos na transfiguração de Jesus Cristo? Houveram 3 propósitos que foram ali cumpridos, ok? Naquele evento sobrenatural. 3 propósitos. Propósito número 1. Confortar, consolar Jesus acerca do seu sofrimento, da sua rejeição por parte dos judeus e da sua morte vicária. Entenda, morte vicária é a morte substitutiva. Todos nós aqui lembramos que quando Jesus estava em poder de Pilatos, já preso, tinha um outro preso antes de Jesus, que era Barrabás. Barrabás foi preso justamente por causa dos seus crimes, mas Jesus injustamente, ok? Aí Pilatos chega diante de todo o povo judeu e diz: olha, nós temos que soltar alguém por ocasião da festa da Páscoa. Temos aqui Barrabás, este criminoso, e a Jesus, chamado Cristo. A quem vocês querem que eu solte? E o povo gritava: solta Barrabás! Solta Barrabás! E a Jesus? O que eu faço com ele? Crucifica! Crucifica! O povo agora estava gritando: crucifica. Por isso que, irmãos, nós temos que entender que a morte vicária ou a morte substitutiva de Jesus é uma morte preciosa para nós. Por quê? Porque Barrabás representa você, representa a mim e a todos os seres humanos em geral. Barrabás representa cada ser humano pecador, culpado. A cruz era para ser de Barrabás, mas Cristo substituiu ele. Por quê? Porque, como bem disse João Batista, ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Tal como no Antigo Testamento o Cordeiro substituía os seres humanos para morrer no lugar deles, assim Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, nos substituiu ali na cruz. Isto é chamado de morte vicária. A morte de Jesus não é qualquer morte, é a morte perfeita, santa e agradável aos olhos de Deus Pai. Amém? Foi por causa desta morte que eu e vocês podemos ter acesso hoje a Deus. Mateus capítulo 17, versículo 8. Vamos comigo para lá? Mateus capítulo 17, versículo 8. Diz assim a palavra em diante:
Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, versículo 9, Jesus lhes ordenou, falando para Pedro, Tiago e João, Jesus falou assim, deu uma ordem. A ninguém conteis a visão. Irmãos, esse acontecimento sobrenatural foi uma visão de olho aberto para Pedro, Tiago e João. Tá? Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Amém? Os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois os escribas, que é mistério, que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu no versículo 11 agora. Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer. Veja só, farão eles também padecer o Filho do Homem. Tá vendo? Então Jesus, esse é o primeiro propósito. Jesus foi até o monte ali, aquele alto monte, foi transfigurado para trazer conforto, consolação, porque ali era um vislumbre, diz a Bíblia que ali era um vislumbre, isso nós vamos ver mais na frente, era um vislumbre do que seria o reino de Deus, a gloriosa majestade do Filho de Deus. Amém? Então ele estava ali antes da sua morte, porque algum tempo, pouco tempo depois, ele iria entrar em Jerusalém. Depois seria preso, seria maltratado, crucificado, morto e sepultado. Então ele estava sendo ali naquele momento, naquele dia, Jesus estava sendo confortado, consolado, quando ele ouve, e também os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, da parte do Pai, todos ouvem ali o Pai dizendo, este é o meu Filho amado. A palavra da consolação está aí, ó. Meu Filho amado. Amém? Ali o Pai estava testificando publicamente o amor que ele tinha pelo seu Filho. E isso confortou o coração de Jesus, antes de ele ir para a cruz do Calvário. Eu queria ler com vocês Marcos capítulo 9. Estamos em Mateus 17, vamos agora para Marcos 9. Versículo 9, a Bíblia diz. Marcos 9, 9, em diante. Ao descerem eles do monte, lhes ordenou Jesus que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Ora, Jesus foi preso? Sim, Jesus foi preso. Maltratado? Sim, ele foi maltratado. Cuspiram nele, zombaram dele, crucificaram ele, duvidaram da sua messianidade na cruz. Se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz e creremos em ti, diziam os judeus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si próprio. Quer dizer, palavras de afronta, palavras de dúvida acerca da messianidade dele. Mas ele não se deixou levar por essas palavras para obedecer o Pai, porque ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Interrogaram-no. Beleza, voltando um pouco aqui, antes de entrar no texto. E ele foi morto. Mas depois de sepultado, no 3º dia, ele ressurgiu para todo sempre. Por isso que está escrito no versículo 9. Até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Versículo 10. Eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria ressurgir dentre os mortos. Porque até então eles não entendiam nada, irmãos. Ainda estava oculto. Para os discípulos, essas verdades e esse entendimento da morte e ressurreição de Jesus ainda estavam em oculto. Eles não tinham essa compreensão, esse entendimento. Amém? Ainda não tinham. Louvado seja Deus. Versículo 12. Respondeu Jesus: em verdade, Elias virá primeiro
e restaurará todas as coisas, porque, pois está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Olha aí, novamente tocando nesse assunto do sofrimento e da rejeição pelo seu povo, Israel. Digo-vos, porém, que Elias veio já e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a respeito dele está escrito. Agora eu quero ir com os irmãos para Lucas. Eu quero ir com vocês para Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9. Eu vou pegar aqui, irmãos, a partir do versículo 30, tá? 30. Estavam falando com ele dois homens, Moisés e Elias. Lucas 9, 30. Agora o 31. Os que apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas quando despertaram viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo soado aquela voz, Jesus se achou só. Eles se calaram e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então vejam que a Bíblia diz aqui, Lucas vai dizer que havia 2 homens, Moisés e Elias, que conversavam com Jesus acerca da sua morte. Amém? Então a transfiguração tinha esse primeiro propósito de confortar, de consolar, de preparar o coração de Jesus Cristo para o seu sofrimento vindouro, a sua rejeição por parte dos judeus e a sua morte e sepultamento. Sua morte vicária, como eu já falei, substitutiva. Amém? Propósito número 2. Revelar mais uma vez, de forma a não deixar nenhuma sombra de dúvida que, primeiro, o Senhor Jesus Cristo é divino. Ou seja, Ele é Deus. Esse é o segundo propósito. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é divino. Ele é Deus. Mateus capítulo 17, versículo 2 diz... Deixa eu tomar só um pouquinho do meu chá. Ali, Ele, Jesus, foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. Lembra daquela hora que eu disse, guarde essa palavra? O seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E diga-se de passagem, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar, deixar tão branca, tão límpida. Marcos 9:3. Faço questão de ler. Marcos capítulo 9, versículo 3. As suas vestes se tornaram resplandecentes, em extremo brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Lucas 9, 29. Faço questão de ler. Nós precisamos da palavra. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Amém? Agora preste bastante atenção. Esse segundo propósito, ele se divide em 2 partes. A primeira é que o Senhor Jesus Cristo, ele é divino. Ele é Deus. Aqui fica claro nessa transfiguração, em Mateus 17:2, Marcos 9:3 e Lucas 9:29. Inspirados pelo Espírito Santo, os filhos de Coré escreveram o Salmo 84.
E no versículo 11 está escrito assim: pois o Senhor Deus é sol. O rosto de Jesus resplandecia como o sol. E olha o que o Espírito Santo, por meio dos filhos de Coré, diz no Salmo 84, verso 11. Pois o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. O Senhor dá o quê? Graça e glória. Repita comigo. O Senhor dá graça e glória. Ele dá o quê? Glória. Não se esqueça dessa palavra. Não nega bem algum aos que andam na retidão. Agora eu faço uma pergunta. Qual é o conceito bíblico da palavra glória? Glória, irmãos, é a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Portanto, na transfiguração, o rosto do Senhor Jesus brilhou como o sol. Suas vestes embranquecidas como a neve, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. E resplandecia muito brilho, muita luz, muita majestade. Ora, isso é um indicativo poderoso, verdadeiro, real, de que Jesus Cristo é Deus. Ficou claro para Pedro, Tiago e João que ele é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então entendemos que o conceito de glória é a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. No capítulo 1, no versículo 14, algum tempo depois, Jesus já tinha morrido, sido sepultado, ressuscitado, ficou 40 dias na terra, né? Beleza. Preste bem atenção. Agora veja só, no capítulo 1 de João, né, o evangelho que leva o seu nome, versículo 14. O que João escreveu acerca da glória de Jesus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o único filho do Pai. Unigênito do Pai quer dizer o único filho do Pai. Cheio de graça e de verdade. O que João está dizendo, irmãos? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É óbvio, irmãos, que nesse versículo de João, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João, o apóstolo do amor, que recebeu a revelação do Apocalipse, ele está se referindo à glória revelada na transfiguração. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Ele está se referindo àquele evento sobrenatural, àquela experiência que ele teve com Deus. De saber e de entender que Jesus Cristo, ele é mais que um homem perfeito. Ele é Deus, o Deus que se fez homem. O profeta Isaías teve uma visão poderosa quando Deus lhe chamou para o seu ministério profético. Abra a Bíblia em Isaías, capítulo 6. Abra a Bíblia em Isaías, capítulo 6. Vamos ler a palavra de Deus. Isaías, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Isaías, capítulo 6. A partir do verso 1 ao 3, a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, do seu brilho, da sua majestade, da sua luz. Aleluia! Quem foi que Isaías viu
ali no Antigo Testamento foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa divina, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, diz isso, ele está se referindo à pessoa divina de Jesus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que se manifestou de forma poderosa, gloriosa aos profetas e aos outros homens de Deus no Antigo Testamento. Teofania. Teofania são aparições do Senhor Jesus no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor. Assim ele apareceu para a esposa de Manoá, mãe de Sansão. Assim ele apareceu para Josué e para muitos outros homens. Amém? E aqui não foi diferente. Aqui ele já aparece com toda a sua glória e majestade, assentado no trono. E Isaías contempla ele e diz que ele ouviu quando os serafins começaram a dizer, a glorificar a Deus, a enaltecer esse Deus maravilhoso que se fez homem, dizendo: Santo, vamos enaltecê-lo, como os serafins fizeram? Feche os seus olhos e vamos dizer juntos, fique de pé para enaltecer o Senhor. Gostaria que toda a igreja em casa, aí nos seus lares, você, querido, que me ouve nesta hora, feche os seus olhos, enalteça a Jesus Cristo e diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diga comigo: toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Só uma pausa aqui, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vimos aqui que o Senhor se revelou de uma forma poderosa para Pedro, Tiago e João. Eles viram a glória do Senhor. Seu rosto brilhava como o sol, indicando que ele é Deus. Suas vestes branqueadas como a neve, onde nenhum lavandeiro da terra poderia deixá-la tão alva. Ok? Demonstrando assim de forma sobrenatural que ele é Deus. Amém? Isaías viu ele no Antigo Testamento. Acabamos de ler. O apóstolo Paulo dá seu testemunho de conversão ao rei Agripa. Ele está agora diante do rei Agripa em Atos, no capítulo de número 26. Atos 26. Vamos ver o que foi que o apóstolo Paulo disse para o rei Agripa. Ele vai contar seu testemunho de conversão, de como foi que ele recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo agora está diante do rei Agripa. E veja só o que ele vai dizer, irmãos. A partir do verso 12. Atos 26, 12 ao versículo 15. Numa dessas viagens, ele está conversando agora, falando, ele está agora na presença do rei Agripa e está contando para o rei Agripa o seu testemunho de conversão ao Senhor Jesus Cristo. Numa destas viagens, indo eu a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, versículo 13 agora de Atos 26. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia, era maior, mais forte do que o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E note, ele diz, o apóstolo Paulo, que era meio-dia
E todos nós sabemos que o sol do meio-dia é a hora em que o sol está mais forte. Essa é a hora em que o resplendor e a glória do sol, a força do sol é mais forte. Porque a Bíblia diz que Deus criou o sol, né? Ele criou o sol, a lua e as estrelas. O luminar maior, como conhecemos como sol, o luminar maior para governar o dia. O luminar menor para governar a noite. E criou também as estrelas. E lá no capítulo 15, o apóstolo Paulo, de Coríntios 15, ele vai falar que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. Cada estrela difere de glória em glória. Cada uma tem o seu brilho, o seu resplendor, a sua luz. Mas note que aqui, na força do sol, o resplendor glorioso, logo ali, irmãos, ali em Israel, nós sabemos que ali é um clima seco, um clima árido, o céu bem aberto, poucas nuvens. Então o sol brilha muito fortemente, principalmente meio-dia. Mas a Bíblia diz, olha o que Paulo vai dizer. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Quer dizer, a luz de Jesus, a glória do Senhor Jesus, brilhava mais forte do que o sol de meio-dia. Por quê? Porque Ele é Deus. E a sua glória é maior do que a glória da sua criação, do que o sol. Entende, irmãos? Ali, na transfiguração, em Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, ali era apenas um vislumbre. Apenas um vislumbre do que é o reino de Deus. Apenas um vislumbre da glória de Cristo Jesus. E veja que para Paulo, ele se revela de uma forma tão profunda, e a Bíblia vai dizer, se você ler a conversão de Paulo, a Bíblia vai dizer que ele ficou cego por 3 dias. E foi algo tão poderoso, que a Bíblia diz que o próprio Deus foi quem teve que restabelecer aquela situação de cegueira. As vistas de Paulo tiveram que ser curadas pelo próprio Deus por meio de um de seus discípulos. A coisa é muito séria. Ananias foi quem foi lá mandado por Jesus para orar por Saulo para que ele ficasse bem. O apóstolo Paulo, como sabemos agora. Saulo é o mesmo apóstolo Paulo. Tá? Depois da sua conversão, o apóstolo Paulo. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a glória do Senhor. Jesus é Deus. Irmãos, o nosso Senhor Jesus é o Cristo e é o Deus bendito. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos diz em Romanos capítulo 9, versículo 5, deles são os patriarcas, e deles descende Cristo, o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Mais uma vez aqui em Romanos 9, 5, estamos vendo aqui a teantropia do Senhor Jesus. Teantropia. Theos, do grego, Deus. Antropos, homem. 2 naturezas numa única pessoa. 2 naturezas que se fundiram em uma única pessoa. Ora se manifestava o Cristo, o homem, o Filho do homem. E ora se manifestava o Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na transfiguração, apenas um vislumbre da sua glória poderosa. Amém? Então o Senhor Jesus, como eu já preguei outras vezes e repito hoje, ele possui 2 naturezas. A natureza divina, ele sempre foi, é e sempre será Deus. Mas em algum momento da sua vida ele teve que vir à terra para se tornar o homem, crescer, sofrer, morrer e ressuscitar ao 3º dia, para nos resgatar, nos dar a vida eterna. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então diga, o Senhor Jesus, Ele é o Cristo, o verdadeiro Messias, e é meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, irmãos. Outra coisa que vamos pontuar é que o Senhor Jesus,
ali na transfiguração, foi revelada a sua filiação ao Deus Pai. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Vamos voltar ao capítulo, apenas um capítulo. Abra aí em Mateus capítulo 16, versículo 13. Em Mateus 16, 13, olha o que está escrito. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele pergunta para os seus 12 apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que responde Jesus no versículo 17 de Mateus 16. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, um capítulo antes da transfiguração, uns dias antes da transfiguração, Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Vocês dizem quem que eu sou? Quem é que vocês acham que eu sou? Senhor, uns estão dizendo que tu és Elias, um dos profetas que ressurgiu, Jeremias. Mas vocês, meus apóstolos, vocês, meus discípulos, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz logo: foi meu Pai quem te revelou, não foi a carne nem o sangue. É uma revelação divina, direta do céu. O Pai te revelou. Mas agora no capítulo de número 17, veja só, o Pai agora está confirmando categoricamente, o Pai Celestial agora está confirmando que de fato Jesus Cristo é Filho de Deus. Veja que alguns dias antes da transfiguração, o Pai revela a Pedro que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Agora na transfiguração, Mateus 17, Lucas 9, Marcos 9, para não deixar nenhuma sombra de dúvida, o próprio Pai Celestial confirma esta gloriosa e maravilhosa verdade diante de Pedro, Tiago e João. Não só Pedro, mas também estava ali Tiago e João, ouvindo, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Então não tem mais dúvidas. O escritor aos Hebreus, também inspirado pelo Espírito Santo, confirma esta maravilhosa verdade. No capítulo 1, versículo 4, quando a Bíblia diz assim, Hebreus, capítulo 1, versículo 4 em diante, olha o que a Bíblia diz. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que deles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, como filho de Deus está sendo revelado a filiação divina. Mais uma vez está se provando que Jesus é Deus. Até os anjos o adoram. Homens o adoram. Anjos o adoram. Adoremos a Jesus. Amém? Glorifiquemos a Jesus. Porque Ele é o Deus homem. Aleluia. Merecedor de honra, merecedor de glória, merecedor de que estejamos aqui, nesse momento, abrindo mão de estar fazendo qualquer outra coisa para cultuar. Cultuar quer dizer adorar. E nesse culto, nós estamos nos alimentando da sua palavra, aprendendo mais dele. Por isso a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E quanto aos anjos diz, Hebreus 1,7, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz, olha o que é que o Pai eterno diz do seu Filho. O Pai vai falar do Filho agora, de Jesus. Olha o que ele diz.
Ó Deus, o Pai está dizendo isso de Jesus, chamando ele de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ainda, olha o que o Pai diz ainda. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão. Com um manto os enrolarás como roupa, se mudarão. Mas tu, falando o Pai aqui de Jesus, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Por quê? Porque Deus não tem começo e nem fim. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Que palavra maravilhosa, amados. O Espírito de Deus está falando conosco. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E para finalizar, João, eu quero finalizar esta parte falando aqui de que o Senhor Jesus, ele é filho de Deus. Olha o que diz João, capítulo 3, João 3, 16 em diante. Aqui o quarto evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16 em diante, diz assim. Deixa eu só... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, eu preciso dizer para você, o plano de Deus não é te matar. Você, querido ouvinte da palavra de Deus, o plano de Deus não é te matar no lago de fogo. O plano de Deus é te salvar. Deus tem um plano de salvação para você. Não fique apegado a essa terra ao ponto de achar que aqui é eterno. Não. Um dia, isso aqui tudo vai passar. E todos nós estaremos diante de Deus. E quero lhe dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu é que sei que planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o maior fim que desejamos? Se não a salvação? Se não é estar com ele para todo sempre? Olha o 18. Quem nele quem? Jesus. Quem em Jesus crê, quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está. Olha, o presente. Já está, não é futuro não, viu? Já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Propósito número 3. Está escrito em Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu quero ler nesta Bíblia, Mateus 16, 28. Faço questão de ler aqui Mateus 16, 28. Mateus 16, 28. Olha o que nos diz a Bíblia em Mateus 16, verso 28. O mesmo versículo que eu li, só que aqui é a tradução do texto literal, original. Do jeito que está no texto original, foi traduzido de forma literal para o português. Em verdade vos digo que há alguns daqueles aqui tendo estado, que de modo nenhum provarão a morte até que tenham vislumbrado, presta atenção, vislumbrado, guarde esta palavra, o Filho do Homem vindo no reinar dele mesmo. Aí, olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 17, 1. Mateus, capítulo 17, 1. Olha o que a Bíblia nos vai dizer. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. 6 dias depois. 6 dias depois de quê?
depois destas palavras. Depois de que Jesus disse que alguns dos que ali estavam, que tinha muitos discípulos, né? Alguns dos que ali estavam não provariam a morte sem que antes vissem um vislumbre. Apenas um vislumbre. Apenas uma prova. Uma pequena prova. Eles iriam ter apenas uma provazinha. É como alguém que está fazendo uma comida gostosa. É muita comida. Só que aí bota num prato só um pouquinho. Aí bota num prato assim e diz: prova aí essa comida que eu fiz. Essa comida é gostosa. Você vai vir jantar na minha casa, mas prove aqui essa comida. Meu Deus, que comida gostosa. Ah, eu quero vir. Eu venho para esse jantar. Entende, irmãos? Naquele dia da transfiguração foi só uma provazinha. Apenas uma provinha. Um vislumbre do que será o reino de Deus. Cheio de glória, de majestade da parte de Deus. Maravilhoso. Agora fica claro para nós que esses alguns de Mateus 16, 28 são uma referência indireta a Pedro, Tiago e João. Eles não provariam a morte sem antes Jesus os levasse ao monte alto e lá transfigurasse diante deles. E eles veriam e ouviriam coisas maravilhosas. Amém? Jesus cumpriu a sua promessa que ele falou ali naquela hora, em Mateus 16, 28. Ele cumpre a sua promessa quando ele leva eles para o monte. Amém? Ele cumpriu a sua promessa de que eles três não morreriam antes de verem o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28. Eles tiveram um vislumbre do Filho do Homem no seu reino. Apenas uma pequena prova do que será o glorioso, o potentoso, o majestoso reino de Deus no futuro glorioso, quando Jesus voltar para pisar em Jerusalém. Mas antes ele vem para arrebatar a sua igreja. Muito bem, ao presenciarem a transfiguração, esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João, tiveram a clara e definitiva confirmação que, de fato, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A sua morte vicária não finaliza o seu reino, não termina o seu reino, pois é um reino eterno. Muitos pensavam que com a morte de Jesus acabou, agora já era. Acabou tudo. Não, 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 não. Olha o que Daniel, capítulo 2, 34, 35 diz. Estavas tu vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Esse aqui é o sonho de Nabucodonosor. Ele viu uma estátua grandiosa. E aí aqui foi a parte final que Daniel está revelando para ele o seu sonho. E agora eu vou falar a interpretação. Daniel 2,44. Essa é a interpretação da pedra que destruiu a estátua pelos pés. Preste bem atenção. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Quando Jesus voltar, no final da grande tribulação, ele vai estabelecer o milênio e o seu reino eterno. A terra vai depois passar no final do milênio, vai acabar, vai vir um fim de todas as coisas, o fim do mundo, mas o reino de Jesus continuará eternamente. 1000 anos é para cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, ao povo judeu. Porém, o seu reino não terá fim. Olha o que disse o salmista Davi no Salmo 24. Salmos, versículo 24. Já estou terminando a mensagem. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai,
Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo, quando subiu, no dia da sua ascensão, lá em Atos capítulo 1, ele subiu. E quando ele sobe, chega no terceiro céu, os portais eternos começam a levantar as suas cabeças e olhar. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Jesus foi recebido no céu com muitas honrarias, com muita majestade, e sentou-se no trono à direita do Pai eterno. E um dia voltará e sentará no trono de Davi, seu pai. Aí é no sentido figurado, no sentido simbólico, porque até hoje Israel está sem rei. Por quê? Porque este espaço está reservado para Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Messias esperado de Israel. Eles rejeitam o Messias, eles acham que o Messias ainda vai chegar, mas eu tenho uma triste notícia para eles. Aliás, uma alegria, uma notícia alegre, que eles estão atrasados em mais de 2000 anos, porque ele já veio, já sofreu, já morreu, foi rejeitado, ele foi morto, foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para estabelecer o seu reino eterno que não terá fim. Aleluia! O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos confirma esta verdade profética. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Faço questão de ler, irmãos. 1 Timóteo 1, 12. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Que palavra maravilhosa. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, ou o principal. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei, com R maiúsculo, eterno, tá aqui, ó, o rei lá do Salmo 24, imortal, vou repetir o versículo. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Amém? Eu paro aqui esta mensagem, nós vamos dar continuidade a ela na semana que vem. Semana que vem a gente termina. Mas eu preciso dizer para os irmãos, que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra de esperança. Que palavra de regozijo, de ensinamento profundo. Estamos aqui estabelecendo aquilo que os pedreiros conhecem como baldame, o fundamento, para que a igreja tenha um conhecimento baseado nas Santas Escrituras e saiba responder: como é o nome do teu Deus? Quem é o teu Deus? Jesus? Quem é esse Jesus? E você sabe agora, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Fique de pé.